grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. O 3. Jonas se levantou para fugir de diante da presença ou da face do Senhor, para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e entrou nele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Vemos aqui Jonas. Se pegarmos o significado do nome de Jonas, ele significa pomba. Pomba significa falando simbolicamente, dentro da Bíblia, símbolos da Bíblia trazem a pomba como Espírito Santo. Então veja que Jonas, ele já trazia no nome dele o Espírito Santo. Aleluia. Veja que Jonas, ele trazia na vida dele o Espírito Santo, desde o seu nascimento. Mas veja que a palavra fala do pai de Jonas, um homem chamado Amitai. Se pegarmos o nome Amitai e olharmos o significado da palavra ou do nome Amitai, significa verdade. Então veja que Jonas possuía o Espírito Santo porque foi gerado na verdade. Glória a Deus. Essa é a vida do cristão, meus irmãos. O cristão, o crente, o servo de Deus, quando ele é gerado na verdade, ele tem o Espírito Santo. Aleluia. Mas Jonas, mesmo sendo gerado na verdade, mesmo contendo o Espírito Santo e o chamado de Deus, ele temeu. Eu vejo que a igreja de hoje, ela teme. Eu não sei o que a igreja de hoje teme, irmão Celso. Eu não sei qual é o gigante que hoje tem colocado medo na igreja do Senhor. Porque vejamos, como falei introdutoriamente, no começo eu falei que Deus, ele derramou do Espírito sobre a igreja. E vejamos, glórias a que Deus, se voltarmos atrás e olharmos a vida de Davi, um pequeno menino, mas tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Jesus. Enquanto o exército de Israel temia o gigante Golias, Deus, Davi chega e olha para o gigante e diz: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Deus. Aleluia. Veja que Davi, ele cheio da presença de Deus, ungido por Deus, ele só dá uma pedrada e a pedra crava na testa do gigante e ele cai. Aleluia. Então veja que tem algo errado com a igreja de hoje, irmão Ivan. Aleluia. A igreja de hoje, ela vive num momento de inchaço espiritual, não crescimento. Porque vejamos que o crescimento, ele vem acompanhado de sinais. E quais são esses sinais? Se olharmos para a palavra de Deus no livro de Atos, nós vemos que a igreja, quando ela foi cheia da presença de Deus, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Jesus. Uma igreja de Atos, ela havia sinais de batismo, de cura, Glórias a de Deus. salvação. E não era uma salvação cada 2 dias, cada 1 mês, cada 1 ano. Era salvação contínua de almas. E a igreja estava cheia da presença de Deus. Mas veja bem, a igreja não fazia a vontade dela, mas a igreja proclamava o Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Se olharmos os apóstolos, depois que foram cheios da presença de Deus, oh glória, Aleluia. Pedro e João indo ao templo. Veja, Pedro e João indo ao templo e um coxo sentado lá. Todo mundo passava lá, todo o judeu passava lá, e em vez de dizer assim, levanta e anda,
ele não dizia, ele dizia, toma uma esmolinha aqui, toma uma esmolinha aqui. Mas Pedro e João não, porque Pedro e João não faziam a vontade deles. Pedro e João faziam e cumpriam o ID de Cristo Jesus. Glória a Deus. Veja que quando a pessoa está cumprindo a vontade dele, a pessoa passa por aquele que está caído, e em vez de levantar aquela pessoa, ele diz, é assim mesmo. É assim mesmo, não tenho o que fazer por você. Meu Deus. Glórias a Deus. E Jonas, ele é assim. Jonas gerado na verdade, Jonas com o Espírito Santo e com a chamada de Deus. Deus diz, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Aí Jonas, veja bem, que Jonas ele olhou e disse, não vou para Nínive. Jonas fez a vontade dele. Jonas disse, eu vou pegar um navio e vou para Tarsis. Tarsis era o oeste e Nínive era leste. Meu Deus. E Jonas pega o navio e vai. E segundo estudiosos, Jonas ele foi para o fim do mundo. Jonas ele foi para a Espanha, aonde era o limite do mundo naquela época. E ele pensou com ele, aqui Deus não me acha. Mas a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo que contemplam todos os fiéis. Aleluia. Aleluia. Mesmo Jonas escondido, Aleluia. mesmo Jonas lá no porão do navio, Deus. Deus disse, você não vai cumprir a minha vontade? Então eu vou tratar contigo. Jonas corre da presença do Senhor. Quantos estão correndo da presença do Senhor, meus irmãos? Meu Deus. Aleluia. Quantos já estão se omitindo de falar a verdade? Porque vivemos num tempo que se falar que pecado ainda é pecado, muitos se levantam e dizem, está se levantando contra o ministério. Não suportam mais a sã doutrina da palavra de Deus. E foi isso que Paulo disse a Timóteo, que nos últimos dias homens teriam comichão nos ouvidos e não suportariam mais a sã doutrina, mas a verdade, mas amontoariam mestres para as suas vontades. Aleluia. Meu Deus. E veja, meus irmãos, veja, que quando o homem não está satisfeito, ele diz, não, eu vou sair daqui, eu vou montar uma igreja para mim. Eu vou montar uma igreja, ou eu vou para outro ministério que pregue mais liberalidade, que preguem que eu posso viver de qualquer maneira, mas porque não suportam a verdade. Meu Deus. Verdade. Mas a igreja ela foi fundada para falar a verdade. Glória a Deus. A igreja foi fundada em Cristo, meus irmãos. E o próprio Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E como Jesus sendo a verdade, Ele vai negar a si mesmo e não vai falar a verdade. Aleluia. Glória. Não, como, meus irmãos, e Deus Ele permanece fiel. Ele não é filho do homem para que minta e nem o homem para que se arrependa. Jesus. Deus Ele permanece fiel. Glória a Deus. Então é por isso que a igreja foge, porque não suporta mais a verdade. Meu Deus. Quando passa por aquele que está caído, muitas vezes nem olhar não olham nos céus. Meu Deus. Porque tem medo que a pessoa ali esteja ali necessitando alguma coisa e peça nem que seja um prato de comida. Nós vivemos nesse tempo, meus irmãos. Meu Deus. Veja, meus irmãos, eu tenho 23 anos de idade. E se olhar para todos vocês aqui, todos vocês são mais velhos do que eu. Todos vocês têm mais idade do que eu e conhecem muito mais do Evangelho do que eu. Jesus. Aleluia. Então veja que o que eu estou falando não é uma mentira. Meu Deus. Tempos atrás, a palavra era pregada com autoridade, com
Vamos segurar. Arabacanda. Aleluia. E algo acontecia. Aleluia. Mas a igreja de hoje não, a igreja de hoje tem 1001 Bíblia ali pegando pó dentro de casa. Tem 1001 curso teológico, nada contra, eu também faço. Mas veja que a igreja verdadeira, ela contém o poder de Deus. É, Jesus. A igreja verdadeira, ela é acompanhada por sinais. Aleluia. Meu Deus. Mas a igreja de hoje não, a igreja de hoje, ela vive ali parada e presa porque ela tem medo de falar e o homem não gostar. Ô, glória. Foge da presença e foge do chamado. É, Mas eu preciso ir além. Jonas lá, cumprindo a vontade dele. Aí Deus olha e diz: se está lá, então eu vou te trazer para a minha presença. Glória a Deus. Diz a palavra que Deus ele manda uma forte tempestade. E aquele barco começa a balançar. Aquele barco começa a quebrar. Meu Deus. Aleluia. E Jonas diz que bem no belo do sono, lá no porão do navio. A igreja vive como Jonas, meus irmãos. Meu Deus. Num sono espiritual. Aleluia. Tá tudo quebrando aí fora. Meu O Deus. governo aprovando leis. O governo liberando isso, liberando aquilo, liberando aquele outro. Meu Deus. É, Deus. E quem diz que é cristão, está lá em cima, chega e bate nas costas lá e diz: é assim mesmo. Meu Deus. Aleluia. Deus. Porque não olha mais para o que está acontecendo ali. Aleluia. Glórias a Deus. Mesmo Aleluia. a casa caindo, a igreja permanece dormindo. É, Meu Deus. Rabacanta Ramanassi. Deus. E diz a palavra que aquela grande tempestade balançando e quebrando tudo o barco lá. E os... ai, Deus. Deus. Os marinheiros começaram a jogar tudo fora. Vai. Para ver se aliviava a carga do barco. Para Aleluia. ver se ele estabilizava. Mas o problema não era a carga, não. Aleluia. O problema era o fujão que estava lá. Meu Deus. Dormindo lá, roncando e babando. E os marinheiros que não tinham nada a ver com a história. Ah, Jesus. Glória a Deus. Estavam perdendo tudo. Aleluia. Veja que hoje em dia, meus irmãos, pessoas fogem do chamado e a família sofre junto. Pessoas tentam correr da presença de Deus. E a mãe do fulano, do Bertrano, está lá desse jeito. Deus tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Jesus. Meu Deus. Eu estou passando algo que eu não precisava por causa dele. Ele está assim. O diabo está entrando e fazendo ninho de Satanás dentro das igrejas daqueles que se dizem crente, e eles dormindo, e eles lá comendo e bebendo, e pensam que está tudo bem. Meu Deus. Aleluia. É, Jesus. Aleluia. Ah, Jesus. Às vezes pessoas sofrem por causa de alguns fujões que não querem cumprir a vontade de Deus. Aí diz que os marinheiros dizem: mas não é a carga que está dando problema aí. Ó. E desce lá e encontram Jonas. Mas o importante é que quando eles jogavam as cargas fora e estavam ali, diz a palavra que cada um deles, Aleluia. eles clamavam segundo os seus deuses. Eles não clamavam ao Deus de Israel. Aleluia. E veja, meus irmãos, que a pessoa, quando ela não tem Deus e começa tudo a desmoronar, ela diz: meu Deus, Ave Maria, tenha compaixão de mim. Fulano me salva. Meu Deus e meu Pai, porque não conhecem a Deus. Deus. Jesus. Mas os marinheiros estavam dessa forma e nada acontecia.
Porque o Deus que Deus. tem o poder de acalmar os mares e cessar as tempestades é só o Deus de Israel. Aleluia. É, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Então, me diz que o marinheiro resolve e desce lá e bate no ombro de Jonas e diz: "Oh, desperta aí. Quem que é você? O que você está fazendo aí?" Aí Jonas diz: "Eu sou hebreu. Eu confio, eu creio, eu sirvo ao Deus de Israel." Aleluia. É, glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Mas veja que precisou um lá e chacoalhar e dizer: "O que você está fazendo aí? A quem você serve? O que você está fazendo aí dormindo que até agora não clamou o teu Deus?" Aleluia. Oh, Jesus. E não é assim. Quando a casa está caindo lá e os parentes, os amigos clamam as 1001 coisas e nada acontece, eles lembram: "Ó, fulano é crente, vamos lá falar com ele." É, Deus. Ele chegou, daí, você serve a Deus? Então clama aí para nós. Para ver se algo acontece. Glória a Deus. Mas a igreja não precisa de estímulo, porque o maior estímulo foi dado lá na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Sabe o que Glória está a Deus. pingando? O maior estímulo foi dado quando o Espírito Santo desce e enche aquela igreja. Ô, glória. Esse foi o estímulo. E a igreja que hoje vai aos trancos e barrancos, empurra e larga, empurra e larga, empurra e larga. Parece um carro velho. Ô, Deus. Aí o fulano do Jonas, ele diz: "Pois é, o problema não é vocês. O problema não é o navio, o problema não é a carga, não. É verdade. O problema sou eu." Aleluia. E tô É Deus. É, meu Deus. Ô, O glória. problema sou eu. Eu sinto a graça de Deus aqui. É, Deus. Aleluia. Isso que falta para a igreja de hoje. É, meu Deus. Reconhecer que o problema somos nós. É verdade. Não ganhar problema no pastor, nos irmãos, no fulano, no Bertrano, nisso, naquilo. É porque na igreja eu não ganho oportunidade, mas a maior igreja está lá fora. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus amou a igreja de tal maneira? Não. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus não diz que Deus amou a igreja de tal maneira. Deus amou o mundo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Arabacanda, arabaçuia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A maior mensagem da Bíblia é essa. Aleluia. Então, meu irmão, se você não tem oportunidade dentro das quatro paredes aqui é um lugar para nós adorar a Deus e nós celebrar, precisamos desse lugar. Aleluia. Glórias a Deus. Renova as nossas forças. Glória. E muitas vezes que Deus ele trata conosco em particular com nós. É, Jesus. Mas o campo missionário Jesus ele está lá fora. É, meu Deus. Ele está naquele teu amigo que ainda Arabaceia. não conhece a Cristo, é lá. Ele está naquele teu familiar, é lá que Deus quer te usar. É, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Pai. O campo missionário está lá no hospital, onde tem muitas almas clamando. É, meu Deus. Ô, glória. Vocês podem questionar, alguém pode falar, mas o que todo mundo critica, que são os católicos, eles vão lá. Uma vez por semana eles fazem um culto lá dentro. Eles dão a hóstia e falam que a Ave Maria salva, que isso faz. E a igreja está onde? O que é Arabacandarabacéia? É, meu A Deus. igreja está brigando por congresso. A igreja está brigando por internet. A igreja está brigando. Por que isso, meus irmãos? Por que isso?
Aleluia. É Deus. Voltamos ao amor fraternal. O porquê que a igreja de Atos 2 lá foi cheia da presença de Deus. A palavra de Deus diz que eles eram unânimes. Eles oravam em um só pensamento. Eles cultuavam em um só pensamento. Eles não vinham na igreja para alfinetar um outro, não. Eles vinham na igreja crendo na promessa. Aleluia. E qual é a maior promessa para o nosso tempo? Para mim terminar aqui. Aleluia. A maior promessa para o nosso tempo é o arrebatamento da igreja da face da terra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a maior promessa. Mas como que o povo vai saber do arrebatamento se hoje a gente só prega chave de carro, chave de casa e não fala da cruz? É Deus. E sabe o porquê Jonas estava correndo lá? Porque Deus tinha falado que ia destruir Nínive. E Jonas é verdade, tem que destruir mesmo. Lá eles não gostam de nós, lá tem que destruir. E às vezes Deus fala, ó, vou tratar com fulano lá. Aí o crente que se diz todo santão, ele diz a verdade, vai lá e trata mesmo, que ele lá não adianta mais. Não é isso, não, meus irmãos, não é. Por mais que Deus fale, mas Deus está falando para o fulano se ajeitar na vida. É Deus. O fulano não reconhecer, porque às vezes o fulano lá, ele não conhece a palavra. E era o que acontecia com a cidade de Nínive. Deus tinha falado, eu vou destruir, mas o Jonas vai lá pregar primeiro. Aí se eles não aceitarem, se eles não se converterem, destrua. Deus. Santo, aí santo, diz santo. que o Jonas, eles não podemos, sou eu. Aí, então é você, então vai. Agora Jonas estava entregue às mãos do Senhor. Aleluia. Uma vez, meus irmãos me falaram uma coisa e eu peguei aquilo e tirei de um aprendizado para mim. Eu estava em um certo projeto e certo dia eu disse, não está mais dando certo isso aqui, eu vou parar. Aí os meus amigos, irmãos, disseram, vai parar? Jonas também se jogou lá, na água jogada, puxa que nem Jonas. Só que veja, meus irmãos, que Jonas surgiu enquanto ele estava no navio. Quando ele estava no dentro da baleia, Deus levando ele para o rumo certo. Eu disse, foi lá que Jonas estava na dependência de Deus novamente. Jesus. Eu disse, eu estou saindo disso, mas agora Deus, eu estou na dependência dele. Ele me leva aonde quer. Glória a Deus. Seja passando por prova, seja chorando, seja fazendo o que for. Mas eu estou na dependência de Deus. É Deus. Aleluia. E disse, Deus, a minha vida está aqui. Faça o que o Senhor quiser. Não dou bola para o que vão falar ou deixar de falar. Muitos me chamaram de louco. Disseram, isso aí está louco. Meu Deus. Mas aí Deus começou a mover as portas. Amém. Graças a Deus. Deus começou a anular meu ministério, não falo isso para mim, não. Mas aprenda que quando você, quando nós estamos na dependência de Deus. Glória a Deus. Algo novo acontece na nossa vida. Amém. É Deus. Veja o que é escrito no livro, no Evangelho de Mateus. No capítulo do número 6, versículo 33, que diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas não serão acrescentadas. Isso está no propósito de Deus. Aleluia. Quando eu me preocupo com o reino e não com as minhas vontades. Eu estava nesse projeto, mas porque era vontade minha. Quando eu decidi largar e fazer a vontade de Deus, Deus começou a me honrar mais. É Deus. Aí diz que Jonas é jogado na Nínive e ele começa a dizer: daqui a 40 dias essa
ser destruída. Daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída. Narabaceia. Era esse o sermão de Jonas. Era só 5 palavras, não era mais. Então não precisa muita coisa não, meus irmãos. Aleluia. O evangelho ele é simples e Deus usa pessoas simples. Amém. É Deus. Aleluia. E diz a palavra que Jonas demorou 3 dias para atravessar a cidade de Nínive. Aleluia. Bem, 120 mil almas se converteram a Cristo, meus irmãos. Aleluia. É Deus. Pela vida de um homem, um só homem que deixou de correr da presença de Deus e foi cumprir o chamado de Deus. Amém. Ele cumpriu a vontade de Deus e não a dele. Qual vontade nós estamos cumprindo? Amém. Qual vontade eu? Por mão daí, todos aqueles que estão qual? Analise contigo nessa noite. É Deus. Pelo que você está lutando, precisamos sim ter um bom salário. Precisamos ter um bom lar. Precisamos ter uma estrutura. Os irmãos conhecem muito mais disso do que eu, porque os irmãos têm família e eu ainda não. Mas quando se preocupamos, Deus, eu estou aqui. É Jesus. Faz de mim um profeta no trabalho, Senhor. Faz de mim um profeta no colégio, Deus. Faz de mim um profeta na rua. Aleluia, Jesus. E me leva para o teu templo, juntamente com as almas que eu ganhar, para mim se alegrar na tua presença. Amém. Quando cumprimos a vontade de Deus, Ele cumpre a nossa. Aleluia. Ele cumpre a nossa. Que possamos, meus irmãos, pensar e refletir nessa simples palavra. Aonde os nossos passos estão nos levando. E aí sim podemos falar o que o profeta Isaías falou: eis-me aqui. Aleluia. Quando pararmos e dissermos: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Isaías foi purificado, Isaías foi usado, porque ele disse: eis-me aqui. Ele queria fazer a vontade de Deus. Aleluia. Mas primeiro Deus, Isaías ele teve um encontro com a glória. Amém. E aí isso a igreja já teve. E ainda tem, porque se você clamar dentro da tua casa, Deus pode te mostrar a glória dele. É Deus. A glória de Deus não é nada de loucura. Para nós que cremos nisso, não é loucura. É Deus. Então quando nós enchemos da presença de Deus, Amém. Glória a Jesus. às vezes nós dizemos: eu não posso, eu tenho medo. Mas eu vou te citar 2 versículos aqui. E eu termino a minha fala. Aleluia. Glória a Deus. O profeta Jeremias, no capítulo de número 33, versículo 3, Deus fala lá: clama a mim, eu responder-te, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí no mesmo livro do profeta Jeremias, ele diz: eu não sei falar. Arabacandará, isso é lindo. É, meu Deus. Aí Deus fala: somente abra a tua boca que eu te encherei. Aleluia. É Deus. Você não sabe, abra a tua boca. Glórias a Deus. Diga: Deus, eu estou aqui, eu quero a sua presença, eu quero a sua glória, eu quero ser cheio para fazer missão. E assim eu vivo no reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: seja sal e luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Dê gosto para aquela pessoa que está no desgosto. Aleluia. Seja luz para aquele que está na escuridão. Assim as armas de Cristo funcionarão e a nossa vida será para a honra e glória dele. Nós não seremos fujamos. Aleluia. É Deus. Temos um verdadeiro chamado. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Porque não existe a história de todos são filhos de Deus. Não, a palavra de Deus diz: toda criatura. A pessoa sem Deus, ela é criatura, ela não é filho, não, ela só é criada. Aleluia. Ela se torna filho quando ela reconhece Jesus Cristo, que é Salvador.
entra pela É, porta. Jesus. Aí ela diz e confessa Aleluia, com a boca glórias dela a Deus. e diz: Deus, eu te aceito como único e salvador da minha vida. Aleluia. Romanos 10:10, aquele que crê no coração e confessa com a boca, esse sim é chamado filho de Deus. Aleluia. Vamos gerar filhos, irmãos. Aleluia. Vamos gerar irmãos que assim Arabaca, Aleluia. Deus estará nos usando na Aleluia. Amém. Glória. Não tenho medo, porque Deus ele